altar da oração. Quem tem seus agradecimentos ou os seus pedidos, este é o momento de vir aqui à frente ou aí mesmo, né, levantar a sua voz até ao altar da oração. Alguém deseja fazer agradecimentos ou pedidos ao Senhor? Porque os dois anjos estão aqui com as suas cestinhas para levar o trono de Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia Bairroba, Fortaleza, Ceará, Brasil, 24 de abril de 2024. Quando eu era menino, eu achava que com 30 anos de idade... Esse é o professor João Ivo. Jesus Cristo ia voltar e eu ia para o céu. Então eu tinha que aproveitar até os 30 anos, porque no ano 2000 eu ia completar 30 anos e Jesus ia voltar, está tudo certo. Mas já passou mais 24 anos, ele não voltou, estamos aqui ainda pela graça de Deus. O fato é que a gente não sabe o dia da volta de Jesus Cristo, mas nós precisamos viver como se ele estivesse voltando hoje e trabalhar como se ele fosse voltar só daqui a um ano. Então eu quero muito agradecer a Deus, porque hoje eu estou completando 5.4, graças a Deus, e que Ele continue me guardando, me abençoando, como vem abençoar até o presente momento. Amém. Tem mais alguém que queira? Esse foi o professor João Ivo e essa sua esposa, a professora Iriaci. Feliz aniversário, professor João Ivo. Ela mora aqui próximo. Ela estava com CA no seio, ela retirou, fez a autópsia, e graças a Deus não tem mais nada. Amém. Ela não vai fazer nem a quimio, nem a rádio, vai fazer só uma fisioterapia para se adaptar a levantar o braço, sem forçar a parte operatória. E o resto, graças a Deus, está tudo bem. Agradecer pela saúde do meu pai, da minha irmã, da minha filha. Hoje foi uma festa, o cara estava todo mundo junto na área. Já estava com louco para dizer assim, vamos para o quintal da tia Leone, que é o pequenininho. E resta, só Jesus na causa das outras coisas, E obrigado por eu estar aqui e você me ajudar. Obrigada. É um prazer, viu, dona Emília, me tolerar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de eu estar aqui, como eu sempre digo, em Sião. É o melhor lugar. Não é perfeito, porque é feito por nós, seres humanos. Mas ainda é o melhor lugar de nós estarmos. É aqui na casa do Senhor. Que eu nunca desista, nem passo pela minha cabeça de não estar na casa do Senhor, porque essa é uma oportunidade única que Deus nos concede. Quero agradecer a Deus, porque domingo agora, o meu caçula, foi para o altar do matrimônio. Então, se uniram os dois, foi uma festa muito linda, muito bonita mesmo. E o que eu peço ao Senhor é que nessa nova jornada deles, tanto do Joelson como da Mariane, venha ser abençoado por Deus. Porque nós sabemos, principalmente nós que já somos casados, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Duas almas, viverem juntas. Temperamentos, pensamentos, enfim. É muito complicado, mas se a gente coloca Deus no centro, vai dar certo. Então, que Deus abençoe a eles, que Deus dê paciência a eles e que eles nunca se esqueçam de chamar o nosso Senhor Jesus Cristo para ser o centro do seu lar. Então,
Esse é o meu pedido e o meu agradecimento. Tem mais alguém que queira agradecer ou fazer pedido? Nessa oração, comer e pelos meus filhos, né? E não está sendo fácil sozinha criar os dois, né? Mas agradeço a Deus também, porque até aqui nunca deixou de falar nossa vida. Amém? Amém. E que não esqueça que não é só você, mas é a Santa Trindade. Se assim você tiver fé, se assim você acreditar que a Santa Trindade está lhe orientando, e se você permitir, vai dar certo, né? Como já está dando, como você disse. Então, cabe a nós a não desistir dos percalços que a vida, né, muitas vezes nos propõe. Não tendo mais pedidos nem agradecimentos, tem mais um aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus por ter me conceder paciência, porque ultimamente eu passado por algumas situações que em outra época eu não teria tanta paciência como eu estou tendo agora. Agradeço a Deus que eu sei que essa paciência vem dele, essa paz é a paz de Cristo que eu estou sentindo e eu me sinto tranquila em meio às turbulências. E agradeço muito a Deus por isso, pela saúde também, e agradeço por essa vontade de estar aqui, essa vontade de continuar nos estudos da palavra, querendo conhecer mais, querendo aprender mais, querendo que as outras pessoas que estão próximas de mim também aprendam esse entusiasmo que ainda é muito ardente em mim. Agradeço a Deus muito por isso. E peço aos irmãos que orem por mim, pela minha família, que oração nunca é demais. Peço que orem porque todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos uns dos outros. Esses são os meus pedidos e meus agradecimentos. Com este pensamento, né, em relação aos nossos pedidos e os nossos agradecimentos, a palavra de Deus diz assim, que possamos guardar dentro de nós, ou falar para alguém também durante o restante dessa semana. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Quem são eles aqui? Os problemas, as dificuldades que a vida tem aí nos concedido. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Amém. Esforça-te e anima-te. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Né? É o conselho que Deus deu ao povo de Israel e a nós do século 21 também. 24 de abril de 2024. Essa mesma promessa continua sendo a de hoje e a de sempre. Amém? Amém. Vamos ficarmos de pé para nós fazermos a nossa oração. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Querido e bondoso Deus, neste exato momento, queremos te agradecer pela mensagem que o Senhor nos concedeu neste exato momento, de nos esforçarmos, de nos animarmos, porque o Senhor está à frente das nossas batalhas. Muito obrigada pela promessa que o Senhor nos concedeu, de nunca nos deixarmos, de nunca conceder que o mal venha nos destruir,
Se assim nós permanecermos na confiança e debaixo das tuas asas. Querido e bondoso Deus, muito obrigado pelas dificuldades que a gente enfrenta, que muitas delas a gente nem compreende, mas que a gente possa estar com a certeza que o Senhor está conosco, que elas servem também para que nós possamos entender que o Senhor é Deus, que o Senhor nos ama e de tal forma que o Senhor nos corrige também. Os pedidos e os agradecimentos aqui que foram feitos subam como aroma suave até o teu santo trono. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue a ser o nosso advogado, continue pelejando por nós, juntamente com o Espírito Santo que foi deixado aqui nesta terra. Tantas coisas acontecem de forma bárbara, mas que se nós estivermos nos alimentando da palavra, a gente vai entender que nada está fora do seu lugar, mas tudo está caminhando para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, habita nos nossos corações, acalmai-vos e que a gente possa entender e sairmos com os corações leves no que vai ser dito aqui através do pão espiritual. É o que te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E também convidar aqui o Adriano, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro Eide, Fortaleza, Ceará, Brasil. Convidar a todos que a gente vá até ali, tá bom? Cantarmos os parabéns do aniversariante de hoje. Então, todos estão convidados. Agora vamos à retórica, né? A palestra, a pregação do professor Adriano. Essa foi a irmã Iriaci. Quero nesse momento dar uma boa noite a todos os irmãos, dizer que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nesse momento preencher os nossos corações e que através do seu Santo Espírito Ele venha nos dar força para a nossa caminhada do dia a dia, porque nós devemos caminhar um dia de cada vez. E o tema do sermão desta noite, nosso culto de oração, se chama despertar. Mas despertar para quê? Qual é o motivo desse despertamento? Para que despertar nesse mundo que a gente vive, né? Então, qual é o nosso foco? Ou qual deve ser a nossa meta, o nosso foco espiritual? Para quem nós devemos dirigir os nossos olhares neste mundo? Então a Bíblia, ela vai nos responder. Vamos orar? Bondoso Deus, a Tua palavra se encontra em nossas mãos. Pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito seja o nosso instrutor e o nosso professor nessa noite. E que Ele venha falar através da Tua palavra, porque a Tua palavra traz vida, e é vida em abundância. Fique conosco, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 28. Lucas, capítulo 21, mas a gente vai ver a partir do verso 25. A Bíblia, ela nos dá uma visão futurística, panorâmica, acerca dos acontecimentos. A palavra de Deus diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror
pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Verso 28 diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então a redenção, ela está cada dia mais próxima. Podemos dizer assim: a nossa redenção, ela é hoje. Porque cada dia que passa, ao percebermos que as profecias estão se cumprindo, ao perceber diante dos nossos olhos, ao abrir a televisão, ou até mesmo consultar a internet, o mundo não para o seu percurso. Guerras, misérias, fome. Podemos ver 2 guerras acontecendo simultaneamente, ali no Oriente Médio, a Rússia contra a Ucrânia, Israel com alguns outros países, sem se falar no que a guerra ela gera. Só gera miséria. Nenhum dos lados não existe vencedor. Todos os 2 lados são perdedores. Por quê? Porque a maioria dos que morrem não só são militares, a maioria dos que morrem são a população civil. Crianças, jovens, mulheres, idosos e crianças. E às vezes a gente se pergunta, fica pensando assim: aonde está Deus, né? Nessa hora? Por que tantas crianças perdem a vida? Por que tantas pessoas perdem a vida? De tantas maneiras e de muitas maneiras. Mas o que a Bíblia diz? Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Abra também a Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ver qual o conselho que a palavra de Deus nos dá em relação também aos últimos tempos, né? Antes que Jesus voltar, ao se aproximar esse evento glorioso da volta de Jesus, o capítulo 4 de 1 Timóteo nos fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Aí lá no verso 6, Deus, através da sua palavra, nos exorta a fidelidade e a diligência, dizendo assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás de bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas, de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens e especialmente dos fiéis. Olha que conceito que a palavra de Deus nos dá, de que a palavra de Deus é digna de toda aceitação e que a nossa meta é que nós devemos nos labutar, devemos nos esforçar sobremaneira para alcançar essa herança.
e que a nossa esperança deve estar posta num Deus vivo. E esse Deus, ele é vivo. E esse Deus, ele é por nós. O Senhor Jesus é Salvador de todos os homens, embora alguns homens não aceitem que ele é Salvador. Mas lá na cruz ele já provou que é Salvador de todos. Embora que alguns rejeitem, embora que alguns aceitem, mas ele já é Salvador de todos. Agora, Salvador e Senhor, ele é apenas dos fiéis. Dos fiéis que o seguem em espírito e em verdade. Pois a Bíblia diz: Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E a nossa esperança deve estar depositada não em homens, não neste mundo, porque se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, como disse Paulo, seremos as pessoas mais infelizes deste mundo. A nossa expectativa, a nossa esperança deve estar fundamentada na palavra de Deus e de um Deus vivo, não de um Deus que Jesus Cristo, ele fez o seu papel, ele não desistiu da sua missão, morreu por cada um de nós, morreu pelos pecados da humanidade, ele não desistiu, está vivo, intercedendo por nós no santuário do céu, continua realizando ainda o seu ministério de intercessão, de interceder por mim e por você lá no santuário celestial diante de Deus. Temos um grande privilégio de ir a Cristo a qualquer hora e a qualquer momento. Deus, ele vai ouvir a tua oração, não importa qual a hora, se é de madrugada, se é de manhã, ele vai ouvir a tua oração de fé. Amém? Por isso nós temos um Deus 24 horas à nossa disposição. Não um Deus distante, que está lá no terceiro céu, mas um Deus que está bem pertinho de nós. Muitas vezes somos nós que não percebemos a presença de Deus. Quando muitas vezes nós estamos passando por uma aflição muito grande, uma dificuldade, muitas vezes a gente acha que está só no barco, né? No barco deste mundo. Mas abra também a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz assim, falando em relação aos males e às corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Que tempos são esses? É hoje, irmãos. O tempo que a Bíblia fala é hoje. Sobrevirão tempos difíceis. E virá tempos mais difíceis ainda. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Será que tem gente que desobedece aos pais hoje? Tem muito. Ingratos, ingratidão, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, crueldade. É só o que a gente vê nesse mundo. Eu não vou nem relatar aqui as atrocidades que acontecem, que a gente vê acontecendo na nossa própria cidade, dentro dos hospitais, dentro das casas, dentro das repartições públicas. As pessoas parece que perderam a sensibilidade, o amor, o respeito pela dignidade humana, pelas pessoas. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E o conselho que a palavra de Deus diz: foge também destes. Foge destes. Foge veloz para o monte.
e aguarda o socorro de Deus. Agora, Deus, apesar dele nos orientar dessa forma na sua palavra, ele não nos deixou sem as armas. Não deixou a gente sem armas, não deixou nós desprovidos neste mundo, apesar de estarmos nesse planeta, não deixou nos desamparados, porque nós temos aqui uma arma infalível. É através dessa arma, da palavra de Deus, ela vai determinar, através da nossa caminhada no dia a dia, se nós vamos vencer ou se nós vamos deixar ser vencidos. Porque o trabalho do inimigo é fazer com que eu e você desista. Como canta o hino aqui: não desistir. Não desistir. A maior arma que o inimigo de Deus tem usado nos últimos dias se chama uma palavra chamada desânimo. Desânimo. O desânimo. E como nós temos que lutar contra o desânimo? Devemos aprender a viver um dia espiritual, um dia de cada vez, como se Jesus voltasse ainda hoje. Devemos estar preparados ao amanhecer o dia, como se Jesus estivesse voltando naquele mesmo dia. Porque a palavra de Deus diz: hoje é o dia da salvação. A salvação não ficou para ontem. A salvação é agora, nesse exato momento. A partir do que eu creio, a partir do que eu acredito e de que eu pratico o que está aqui na palavra de Deus. Agora, lá em Romanos, capítulo 13, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 13. A partir do verso 11, olha que conselho aqui maravilhoso, né? Falando que o dia, ele está próximo. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Cada dia que passa o dia, cada ano, Jesus está mais próximo de voltar. Amém por isso. E essa deve ser a razão da nossa esperança. A nossa esperança e a nossa fé deve estar depositada na palavra de Deus e deve estar também enraizada nessa promessa tão maravilhosa da iminente volta de Jesus. Lá no verso 11 diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, Deus diz assim: andemos dignamente, como se fosse em pleno dia. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Que armas são essas que Deus nos deixou? As armas da luz. Uma é a palavra de Deus, a primeira arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a nossa arma de guerra. Mas que guerra é essa que eu estou falando? Será que é essa guerra que está acontecendo aí? Não. Ela se trata de uma guerra de uma esfera muito mais ampla do que as guerras terrestres. É chamada a guerra espiritual.
Essa guerra espiritual é quem vai dominar a minha mente. Isso quem vai decidir sou eu. Quem vai ocupar o primeiro lugar do meu coração, da minha mente. Não pode ser ocupada por dois senhores. Ela só pode ser ocupada somente por um. Não há espaço para dois. E Deus deixou as armas bem direitinho para que nós pudéssemos usar as armas da luz, para que a gente não fosse o quê? Enganado. Porque a Bíblia diz que, se possível, os próprios eleitos seriam o quê? Enganados. Os enganos dos últimos dias serão quase, vamos dizer assim, quase perfeitos, à luz da ótica humana. Vai ser um engano tão surreal, que se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, nós seremos enganados. É por isso que Deus nos orienta através da sua palavra a necessidade, temos essa extrema necessidade de nos relacionarmos com Deus através da sua palavra, através da oração também. Oração e o estudo da palavra de Deus. Porque sem oração e estudo da palavra de Deus, não vai haver preparo. Não estaremos habilitados e preparados para a volta de Cristo, para a volta de Jesus. Nós podemos ver que o próprio Jesus, quando não esteve na terra, ele separava momentos para orar. Tinha uma vida de oração, tinha uma vida de intercessão. Sua vida sempre foi voltada em favor dos outros. E a Bíblia nos aconselha: devemos nos revestir dessas armas, devemos vestir essa roupa, essa couraça, porque essa couraça ela vai nos proteger desses dados inflamados do maligno. A Bíblia diz: devemos em todo tempo estar orando. Ah, mas é necessário eu estar de joelho toda hora? Não, você pode caminhar com Deus na rua, estar com Deus no trabalho, você pode estar orando na mente, até mesmo quando está dirigindo, ou dentro do ônibus, ou viajando. Não podemos, como diz o Espírito de Profecia, negligenciar nem sequer um minuto de comunhão com Deus, porque estaremos em perigo. Sabe por quê? O inimigo, se ele conseguir fazer com que negligenciamos o estudo da palavra de Deus e a oração, ele já conseguiu praticamente tudo. E o foco dele é fazer com que nós venhamos o quê? A desistir e a desacreditar da palavra de Deus. Assim como um dia vivíamos no mundo, no lamaçal do pecado, sem Deus e sem luz, sem verdade. Mas um dia uma pessoa foi até nós e levou essa palavra para nós, a palavra de Deus. Mas, irmãos, existe um preço. Abra a sua palavra para a gente encerrar, a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Lucas 9, verso 23 diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.
dia a dia, tome a sua cruz e siga. Todos os dias nós temos que se negar a si mesmo, a nós mesmos. Temos que renunciar o eu. E temos que contemplar a Jesus como nosso Salvador. Não podemos perder de vista essa contemplação de Jesus. Então, queridos, que Deus nos dê forças para resistirmos, mas só conseguiremos resistir se nós estivermos firmados na palavra de Deus, se nós estivermos firmados na oração, se estivermos firmados na esperança da volta de Jesus. Eu já não digo que Jesus está voltando, Jesus já está às portas, como diz o hino. Jesus não voltou ainda. Não é que ele não tenha poder de voltar. Ele não voltou ainda. Sabe por quê? Porque ainda falta você. Ainda falta alguém. Ainda falta, quem sabe, um vizinho. Ainda falta algumas pessoas ainda ouvirem esta mensagem. A mensagem da volta de Jesus e de se preparar cada dia para a sua vida. Mas para se preparar para a volta de Jesus, existem os passos. O passo de renunciar, o passo de obedecer, o passo de seguir. E o nosso objetivo aqui nessa noite é que nós nunca venhamos a desistir, como cantamos no hino. Nunca desistir. Se você estiver passando por problema, não desista. Se estiver passando por problema em casa, não desista. Aí você diz assim: a minha redenção se aproxima. Porque se nós formos desistir desse caminho, para onde nós iremos? Então desistir, ele não é de Deus. Então que nós possamos cada dia estar se preparando ou estar preparado para esse evento glorioso da volta de Cristo, para que quando Jesus voltar, possamos receber dele a coroa da vida eterna, a coroa imortal. E quando chegarmos lá no céu, quando estivermos lá no céu com Jesus, lançaremos essas coroas, né, aos pés de Jesus, porque ele é o autor da vida, é o autor da nossa salvação, autor da nossa redenção. Então que nós possamos nesse momento ficar de pé e vamos cantar o hino de número 441, Vencendo, Vem Jesus. Vamos orar. Eterno Deus, Criador do céu e da terra, nesse momento nós te agradecemos pelo plano da salvação, pelo plano da redenção, e nós te agradecemos também pela salvação que o Senhor nos oferece através da pessoa de Jesus. Por isso, Pai, nos ajuda para que não venhamos desistir de te seguir. Nos ajuda para que nós possamos te seguir dia a dia, vivendo um dia de cada vez, para que assim possamos nos preparar para o maior evento de todo o planeta Terra. Aliás, o maior evento do universo, que vai ser a tua volta. Enquanto isso, existe esse momento de preparo. Nos ajuda, através do teu Santo Espírito, com a leitura da tua palavra, com a oração, que nós possamos progredir, crescer de uma forma espiritual, amadurecer e viver com Cristo, até que a volta dele se realize. E nos ajuda também a preparar outras pessoas para esse evento glorioso. Ao sairmos daqui da tua casa, nos leva na companhia dos anjos e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Meu Jesus, esse foi o professor Leno no dia 24 de abril de 2024, Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro Henrique. Culto concluído. Feliz aniversário, professor João Vitor.